Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a trabalhar com chave estrangeira aqui na nossa modelagem e também relacionamento de um para muitos. Vamos lá? Bom pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos criar um modelo de dados para representar um sistema que tem como objetivo gerenciar frases famosas. Como assim? Eu quero criar um sistema onde eu vou cadastrar frases e eu vou falar que tipo de frase é esta frase, por exemplo, se ela é romântica, se ela é uma piada, né? Se ela é uma fala relacionada à administração e por aí vai. E também o autor dessa frase. Quem que escreveu essa frase? Né? Quem que é a autoria de quem? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou vir aqui em File, no meu MySQL Workbench, e vou criar um novo modelo. Ó. File, New Model. Tá? Vou salvar, vou clicar aqui primeiro, ó, vamos adicionar o diagrama no nosso modelo. Pronto. E aqui eu vou salvar. Então, Ctrl S. Vou salvar onde? My Workbench, né? E aqui eu vou colocar aqui exercício 02, controle de frases, só controle de frases, tá? Salvar, salvei, pronto, maravilha. Então vamos começar a criar o nosso modelo de dados. Então vou vir aqui e colocar uma tabelinha, vou clicar duas vezes na tabela, e eu vou definir os campos dessa tabela e o nome dela. Então, primeira coisa, vou definir o nome da tabela, que vai ser frases. Ó, frases, coluna. Então, vai ter aqui, inicialmente, uma coluna que é o ID. Então, o código da coluna, né? Perdão, o código da frase. Tá? Esse código ele vai ser inteiro. Primary key. Então, por que primary key? Para falar assim que é o campo-chave, o que vai diferenciar uma frase da outra. Tá? Not null, não vai poder ser em branco essa frase. E uma coisa legal aqui, eu vou colocar AI. O que é esse AI aqui? Auto-incremento. Então, automaticamente, nesta modelagem que eu estou fazendo, o meu campo ID, ele é auto-incremento. Beleza? Fechou. E agora, vou colocar aqui um outro campo, que vai ser a minha frase. Então, frase vai ser do tipo text, olha lá. Então, vou vir aqui e vou escolher outro tipo de dados, que vai ser aqui o tipo text. Cadê? Aqui, ó, por long text, tá? Então, o usuário vai poder escrever à vontade, pessoal, não tem limite aqui de armazenamento, vamos dizer assim, uma frase gigantesca. Não vai ser primary key, ó, não vai ser um campo-chave, mas vai ser nulo, not null. Então, o usuário vai ter que preencher algum valor aqui dentro. Então, se eu olhar aqui a minha tabelinha, ó, já começou a criar vida. Tá ali. Fechei. Por enquanto, é isso aqui, ó. Tá? Minha tabela de frases só vai ter esses dois campos. Ah, mas cadê o autor? Cadê o tipo da frase? Calma que nós vamos lá. Eu vou criar aqui também, olha lá, eu vou criar uma nova tabela, tá? Então, eu vou vir aqui, criar uma nova tabelinha, vou editá-la e vai ser autores. Pronto. Por que coloquei no plural? Porque vão ter vários autores aí dentro. Vai ter o código ID, o código do autor, tá? Também vai ser primary key, not null e auto-incremento, ó. Então, quem vai definir o código para mim vai ser o próprio gerenciador de banco de dados. Eu não vou precisar definir esse código. Aí eu vou colocar aqui o autor. Autor, quem é o nome, qual é o nome do autor? E no caso aqui, eu vou colocar um varchar de 90 caracteres. Então, eu posso criar um texto no campo autor de no máximo 90 caracteres. E não pode ser nulo, porque vamos imaginar, a tabelinha de autores, ela tem no máximo 2 colunas. Então, se eu deixar o autor em branco, eu não vou saber o nome dele, não tem como, né? Pronto, modelei. Então, tá aqui. Fechou? E olha que legal, né? Tá aqui nossa
frase e os nossos autores. Então, vamos imaginar o seguinte, pessoal. Eu quero falar que uma frase é de um determinado autor. Tá? Só que eu possuo vários autores aqui cadastrados no meu sistema. E pode acontecer o quê? Um autor pode ter feito várias frases, né? Então, quando isso acontece, eu falo que existe um relacionamento de um para muitos. Então, por exemplo, um autor vai poder ter criado várias frases. E quando isso acontece, pessoal, né? Um autor ter criado várias frases, um relacionamento de um para muitos, geralmente, o que nós fazemos para representar isso? O autor vai para a tabela de destino, que é a frase. Então, ele não faz frases? Então, eu tenho que colocar aqui o código dele aqui dentro da tabelinha de frases. Então, toda frase que eu criar e for registrar, eu falo de quem que ela é. Ah, é do autor X. Compreenderam? Então, essa é a leitura. E se eu quiser fazer uma leitura inversa, né, eu posso falar que aqui uma frase é de um determinado autor. Beleza? Aí como que eu faço esse relacionamento entre frases e autores? Aqui eu tenho vários tipos de relacionamentos. Ó. Um para muitos, um para muitos, né? Muitos para muitos, depois nós vamos ver isso daí. E aqui, o que acontece? Quando está tracejado, pessoal, significa o quê? Que eu vou criar um relacionamento, por exemplo, quero de um para muitos, né? Então, eu clico aqui, vou clicar em frases e clico em autores. Olha só que legal. Então, eu clico no destino, né? Vamos dizer assim, onde eu quero vincular o autor? Em frases. Então, eu clico primeiro em frases e depois em autores. É como se eu estivesse falando assim, ó, a tabela de frases possui um campo estrangeiro, tá? De onde vem esse campo estrangeiro? Vem da tabela de autores. E o campo é o autores ID. Tá aqui. Fechou? Ele já deu o nome. Tem que ficar com esse nome? Não, eu posso escolher o nome que eu desejar aqui. Eu que vou falar o nome da coluna. Tá? Só que ele já modelou, ele já está falando que o que eu vou armazenar aqui dentro, ó, vai ser um número inteiro, não pode ser nulo. Então, eu tenho que falar de quem que é o autor dessa frase, né? E o valor que eu vou associar nessa coluna, pessoal, tem que existir onde? Na tabela de autores. Danilo, não entendi. Imagina só, eu vou criar aqui uma frase, né? Acessem o site defilito.com.br. Olha lá, quem que é o autor? Danilo Filito. Então, eu tenho que antes cadastrar o autor aqui na tabela de autores, quando eu tiver um banco de dados, para poder, na tabela de frases, falar assim, ó, o código do autor dessa frase é o código 1. Né? Então, na tabela de autores, vai ter que existir um autor com esse código 1 para que eu possa utilizar esse valor aqui na tabela de frases. Entenderam? Basicamente é isso. Viram que legal? E aqui eu fiz aqui um relacionamento de um para muitos, pessoal. Olha que show de bola. Eu geralmente costumo deixar assim mesmo. Autores, que é o nome da tabela onde o dado vai ter que existir, né? O valor e o código do campo associado. Perfeito. Peraí agora. Mas a frase vai ter um tipo, Danilo. Beleza, vamos criar uma tabela aqui, ó. Tipos. E aqui a mesma coisa, mais do mesmo, ó. ID, autoincremento e o tipo. Então, que tipo de frase que é essa? Romântica, né? Tá aí, ó. Pronto. Fechou. E aqui eu posso pôr long text. Cadê? Long text. Tá aí. Maravilha. Também not null. E novamente. Pera aí, ó. Uma frase vai poder possuir quantos tipos? Um só. E um tipo vai poder estar presente em quantas frases? Em várias. Então, é um relacionamento de um para muitos. Um tipo vai poder estar presente em várias frases. Então, eu venho aqui e utilizo esse relacionamento aqui tracejado.
Ah, Danilo, e esse aqui, ó, que está com um risquinho? Perfeito, nós vamos ver futuramente, tá? Mas basicamente, vou comentar com vocês aqui, ele cria um relacionamento entre as tabelas e esse relacionamento, ela se torna uma chave primária. Além de ser uma chave estrangeira, né? O valor que vai estar presente naquele campo tem que existir na outra tabela. Ele ainda é uma chave primária. É um valor que vai ser utilizado para diferenciar um registro do outro. Mas no nosso caso nós não vamos usar. Então vamos usar esse aqui. Cliquei aqui. Tá aí. Fechou, gente. Olha que show de bola. Eu já tenho aqui a minha frase e o tipo dela, que é como se fosse uma categoria, tá? Então, eu posso até renomear aqui, ó. Vamos fazer diferente. Eu vou pegar e vou mudar, ó, categorias. Ó, categorias. Então, o ID da categoria. E aqui, em vez de ser tipo, eu vou colocar categoria. Pronto. Acho que fica mais legal. Eu vou deletar. E por que eu fiz isso, ó? Opa, aí. E por que eu fiz isso, Danilo? Porque eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Olha que legal. Eu mudei, beleza. Só que olha na tabela de frases. O valor aqui ficou antigo, ó. Tipos ID. Tá vendo? Ele não altera. Ah, eu mudei o nome da coluna aqui. Mas ele manteve, ó, o nome da tabela, ó, tipos underline ID. Então, o que é legal você fazer? Seleciona o relacionamento, aperta o delete, manda deletar o relacionamento, ó, vai sumir de lá da tabela de frase e aí você cria de novo. Pronto. Olha que legal. Aqui nós geramos o nosso relacionamento. Beleza? Tá feito. Olha que show de bola. Pronto. Vou também aproveitar aqui, ó, vou criar uma outra tabela. Usuários. Coluna ID. Qual que é o código do usuário? Que vai usar o sistema, que vai gerenciar essas frases. Então, o código do usuário vai ser automático. Ou se não, olha que legal, vou fazer um pouquinho diferente. Vou colocar aqui e-mail, tá? Então, o e-mail vai ser do tipo string. Então, vamos lá. Cadê? Varchar, né? Varchar. Deixa eu achar aqui, ó. Varchar de 90. Então, vai ser um e-mail, tá? Primary key. Vou colocar aqui agora o nome do usuário, ó. Nome. Também varchar de 90. E uma senha. 45. Tudo not null. Então, olha que legal agora. Quem é o campo-chave aqui, né, que vai diferenciar um registro do outro? O e-mail. Então, se eu cadastrar alguém com um e-mail, não vai poder ter duas pessoas aqui cadastradas com o mesmo e-mail. Viram que legal? Show de bola, né? Aí, às vezes, você tem que pensar. Vamos dizer assim, ah, Danilo, se você usar dessa maneira, o que vai acontecer? Vamos supor que o seu usuário troque o e-mail. Não dá para manter o registro, não dá para trocar o campo-chave. Compreenderam? O primary key aqui. Então, às vezes, o que você pode fazer? Por que o pessoal às vezes não gosta de utilizar dessa maneira? Por conta desses problemas. Então, se eu for criar um usuário aqui, ó, esse usuário vai sempre ter que usar o mesmo e-mail no meu sistema. Por quê? Porque o cadastro dele, o código em si é o que? É o próprio e-mail dele. Compreenderam? Mas é possível. E aí, para escapar desse problema, né, o que é o recomendado até fazer é, ao invés de usar o e-mail como um campo-chave, é você criar um outro campinho aqui e usar um ID mesmo. Que daí, isso aí não tem problema, o usuário vai poder trocar o e-mail tranquilamente. Perfeito? Ó. E aí aqui, ó, deixa eu deletar que eu acabei criando uma coluna a mais. Delete. Pronto. E aqui o ID, eu vou jogar lá para cima.
Vou falar que é chave primária, not null e autoincremento. E aí volta naquela mesma situação, tá? Mas é interessante demonstrar para vocês as possibilidades. Beleza, pessoal? Então, criamos a nossa modelagem, tá aqui, show de bola. Gostaram? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem nos comentários do nosso encontro as suas dúvidas para que nós possamos saná-las, ok? Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.